Olá a todos, sou o Edgar Bernardo, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Desta feita também vou tentar responder ao desafio de tentar relatar um pouco das minhas 5 piores experiências em jogos de tabuleiro. No meu caso, não foi muito fácil encontrar 5 experiências das quais a memória me castigasse a alma, mas há aqui 5 candidatos, vamos dizer assim. Bom, a quinta, portanto aquela que é menos grave, digamos assim, foi uma que nos aconteceu, curiosamente também a mim e ao Miquel, em mais do que uma ocasião, em que quando nos explicam, por exemplo em cons ou mesmo nas sessões semanais em que nós participamos, seja em Leiria ou noutro lugar, que é quando temos o azar de encontrar uma pessoa que, embora tenha muito entusiasmo ou não em nos ensinar um jogo novo, acaba por se atrapalhar um pouco a explicar-nos como é que o jogo funciona, o que é que temos de fazer, quais são as regras, etc. Ou mesmo em casos em que a pessoa está tão cansada porque já explicou 30 vezes aquele jogo, ou quer estar a fazer outra coisa, inclusive jogar um jogo na mesa ao lado. E então aquele entusiasmo que nós sentimos tantas vezes que queremos experimentar um jogo novo acaba por perder-se, porque a gente vê na cara daquela pessoa que está-lhe a gostar imenso, podia estar a fazer outras coisas. Confesso que houve uma vez que aconteceu-me também isso, numa Leiria Conin, que estava a explicar um jogo que já tinha explicado naquele mesmo evento umas 5 ou 6 vezes, e também me gostou, e foi um pouco naquele momento em que eu percebi o quão frustrante também era para quem participa. Portanto, digamos que este aqui é uma má experiência que vem nos dois sentidos. Mas, ou seja, ao mesmo tempo nós queremos ajudar a que outros aprendam aquele jogo e tenham uma experiência boa, mas também às vezes estamos um pouco cansados. Portanto, essa seria a minha quinta. Bom, a minha quarta experiência, à falta de melhor nome, podemos chamar-lhe a situação Bruno. Que é a situação Bruno? A situação Bruno é essencialmente quando nós temos um amigo, ou um conhecido, um familiar, que sem motivo aparente, ou porque tem muitas más experiências em alguns daqueles jogos de referência que nós estamos sempre a criticar, como Monopólio, seja o Risco, seja outros, acaba por, à partida, rejeitar experimentar um jogo novo connosco. E então, quando finalmente o conseguimos ou a conseguimos envolver nessa experiência, uma vez que está um bocadinho contrariado ou contrariada, acaba por fazer aquilo que é a pior das situações, que é frustrar-se perante o jogo, muitas vezes não reconhecendo que se está a divertir, porque já há situações dessas, que daí a situação Bruno é muito específica, não é a situação em que a pessoa não gosta e de facto não gosta, como o caso de Miquel explicou no vídeo dele sobre os jogos cooperativos comigo, mas é aquela pessoa que até está a gostar, mas só para chatear não admite que o está a fazer. Isso também leva um pouco àquela apatia, portanto, mesmo em jogos que nós gostamos de pegar em jogos mais animados, mais divertidos, mais dinâmicos, para a pessoa se envolver e galvanizar o seu interesse, acaba por se perder um pouco. E aqui a situação Bruno, gostaria também de estender a fazer aqui um apêndice, que é a situação do AP, não é? Da análise de parálise. Em muitos casos, aquilo que estraga, aliás, o Miquel falou isso na sua pior experiência, precisamente a ideia de que a coisa arrasta-se tanto que deixa de ser interessante. E então é a situação Bruno invertida, que nós é que somos o Bruno, queremos nos divertir, mas acaba por ter uma seca porque as pessoas não estão a demorar tanto tempo, não é, Pedro? Que às vezes uma pessoa, não é, André, acaba por... Bom, finalmente a terceira também tem um nome, chamei-lhe a situação, ou o jogo, aliás, Catan, o Settlers of Catan. Tem aqui um ponto central, que é, nós jogamos muitas vezes este jogo, aliás, jogamos demasiadas vezes este jogo, assim que é, e como tal estou um pouco saturado de tudo o que é jogos que envolvam, que tenham situações em que nós tenhamos basicamente lançar dados e esperar que não chova. Então a aleatoriedade é um fator que me estraga muitos jogos, e também agregado a isso, quando acontece também alguma repetitividade naquilo que o jogo é, no caminho que o jogo leva, acaba por tornar-se tão evidente, sobretudo naqueles jogos, estava-me a lembrar agora, em que quem está à frente claramente vai vencer o jogo, e nós ainda temos mais uma fase inteira para jogar, ou mais 3 turnos para jogar, e já sabemos quem vai ganhar, mas temos de estar ali quase como um castigo, a aguentar até ao fim.
uma espécie de volta de vitória do vencedor que temos de estar a gramar e acaba por ser entediante. E em muitos casos, por questões familiares, acabo por não poder jogar até altas horas e acabo por abandonar alguns jogos por isso também, ou seja, consigo ver que já devia estar na cama há muito tempo e também não vou conseguir competir naquele jogo, apesar de me estar a divertir, e então acabo por abandonar por esse motivo. Não porque necessariamente queira ganhar o jogo, ou seja, se estivesse a ganhar ficava, não, era já tarde, e então é mais uma desculpa acrescida, já nem fico por lá. Mas sobretudo é a questão da aleatoriedade, chega de lançar dados e ver se calhar. Bom, finalmente, número 2 é o Keyflower. Eu basicamente estou de costas voltadas para o Keyflower porque pronto, é um jogo que tem as suas virtudes, mas de facto não gosto, e então uma das piores experiências que tive foi de facto a jogar Keyflower, inclusivamente vezes, foram todas, à exceção da primeira, em que joguei porque pronto, não é, por uma questão de pressão social, não é? Toda a gente ia jogar, toda a gente queria jogar e pronto, também faço isso, pode ser que desta vez eu goste e depois acabo por nunca gostar, e então pronto, era melhor que herdesse, mas essa é a minha opinião. Então há outros Keyflowers que eu também tenho o mesmo tipo de sensação, mas nada pior que. Bom, finalmente, situação número 1. Eu queria que ficássemos mesmo olhos nos olhos para pronto, manifestar esta minha experiência e partilhar convosco uma situação que trouxe muita alegria também quando era mais novo. Joguei muitas horas disto com o Micaela e com o Elias e com outras pessoas, claro, que é Magic the Gathering. Magic the Gathering trouxe-me algumas das piores, não diria só das piores experiências em jogos de tabuleiro, apesar de paradoxalmente gostar imenso do jogo, gosto da ideia do jogo, das mecânicas do jogo, mas tem falhas graves que fizeram com que eu e muitas outras pessoas se afastassem gradualmente do mesmo. A primeira delas é a questão de, como nós sabemos, dos packs. Não precisa comprar packs, a acumular, gastamos imenso dinheiro no jogo. Há outros jogos mais recentes que têm mais ou menos os mesmos princípios, aliás, do mesmo autor. Há jogos semelhantes que têm essas características, mas que não têm este peso de estarmos a investir toda a nossa vida e a nossa mesada em vez de estar a comer. Estava a lembrar, por exemplo, do Netrunner, que já nos oferece, não é, aqueles packs, já tem as cartas todas, portanto temos de estar sempre atrás de cada booster que sai, ficar viciado naquela. Tem esse aspecto, não é? O Magic, que é quase do jogo, não é? Como lançar os dados numa roleta e será que sai aquela carta rara, aquela carta, etc. A frustração que muita gente tem a jogar Magic em torneios, porque há um desnível enorme. Isso foi das coisas que, felizmente, eu não abandonei jogos de tabuleiro como outros depois da experiência do Magic, porque há muito mais do que. Além do Magic, não é? Foi dos primeiros jogos que mais joguei, a parte do Catan, que é a frustração de irmos a torneios e claro que há gente muito melhor preparada que nós, que já investiu muito mais tempo e muito mais dinheiro e acabam por vencer os torneios, ou seja, nós vamos competir e encontramos pessoas que infelizmente não competem pelo prazer de competir e de jogar o jogo. Isso acontece nos jogos agora também, há jogos que também começam a ter competições, como o próprio Catan e entre outras. E não estão a desfrutar o jogo pelo jogo, começam a ficar um pouco fariseus do jogo de tabuleiro, não é? Mais preocupados com as regras e eliminar os outros jogadores na secretaria do que desfrutar o jogo e vencer o jogo, e acontecia isso muito nos torneios. O único torneio que eu gostava acabava por ser os drafts, que fui com o Micael, me convidou algumas vezes e fui com ele. Finalmente, a parte da frustração. Há certas pessoas neste canal, que não é o Micael, nem sou eu, que não lidam muito bem com as derrotas, e então vi muito jogo de tabuleiro, neste caso cartas de Magic, serem pisadas e enxovalhadas no vento por causa de derrotas, não é? Porque há essa frustração da derrota, e há muitas pessoas que não lidam muito bem com isso. Pronto, e essa foi das piores experiências que eu tive, foi estar a jogar um jogo que até me divertia com um dos meus melhores amigos, e ele só porque perdeu, já não lembro se foi comigo, se foi com o Micael, mas só porque perdeu, pronto, manifestou um certo desagrado. Vou estragar a experiência com todos. Isso acontece noutros jogos também, não é? Há pessoas que não lidam bem com as derrotas. Pronto, este é o meu top 5. Foi mais longo do que eu imaginava. Espero que tenham gostado. Viram lados de mim que nunca pensavam ver, nem queriam. E pronto, foi isso. Sou o Edgar Bernardo e até breve.